fraternal a todos, dando prosseguimento ao projeto Consciência Espírita. Nós estaremos estudando hoje o capítulo 37 da obra que Inácio de Antioquia, o autor da obra, intitulou Grandes Missões. Então, aqueles que quiserem ter acesso aos 36 primeiros estudos, basta visitar o nosso espaço virtual e vocês terão acesso a esses estudos da obra Consciência Espírita, que Inácio de Antioquia escreveu com o objetivo de alertar a humanidade, de auxiliar a humanidade no seu processo de autoconscientização espiritual, acima de tudo a nós espíritas, para que nós tivéssemos nesse momento de transição planetária o extremo cuidado com o momento em que estamos atravessando, que o planeta está atravessando e que nós individualmente atravessamos através das nossas experiências diárias. Lembrando que estamos deixando a condição de planeta e de espíritos necessitados de provas e de expiações para nos tornarmos espíritos em processo de regeneração, habitando o orbe que também irá se tornar um orbe de regeneração, no caso, o nosso planeta Terra. Então, esse momento de transição planetária e de crescimento individual, onde nós devemos buscar a nossa autoconscientização, porque é através dela, a nossa autoiluminação, que nós conseguiremos edificar em nós aquilo que necessitamos para que nós podemos voltar renovados ao plano espiritual após essa experiência atual, nossa atual encarnação, e que nós tenhamos também o merecimento de estarmos retornando em futuras experiências na Terra, porque o melhor que pode acontecer para todos nós neste momento é acompanhar o crescimento da Terra, retornando a ela em futuras experiências, já quando a Terra se encontrará no processo de regeneração espiritual. Então, Inácio vai intitular essa mensagem Grandes Missões, capítulo 37 do livro Consciência Espírita, onde ele vai comentar uma passagem do Evangelho de João, no capítulo 13 de João, versículo 37, que João anotou assim: Disse-lhe Pedro, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Então a gente vai contextualizar esse versículo, lembrando que o capítulo 13 de João é o capítulo que narra o encontro de Jesus com seus discípulos, comemorando a Páscoa, quando Jesus estava preparando espiritualmente os seus discípulos para a sua crucificação, alertando que eles haveriam de enfrentar dificuldades e que Jesus, como o Cristo encarnado, não mais poderia estar diante, ao lado deles nas suas experiências, porque seria entregue à flagelação e à crucificação. Então, naquele primeiro momento, eles não compreendem o que Jesus estava alertando, qual era a finalidade das colocações de Jesus, não é? Mas que lá no finalzinho do capítulo 13, a partir do versículo 36, quando Jesus vai alertá-los da necessidade de que eles estejam unidos e, acima de tudo, que façam o que ele, Jesus, fez, exemplificando o amor, assim como Jesus exemplificou durante a sua missão na Terra. E nesse momento, Pedro, na sua impetuosidade, não é? Espírito impetuoso, impulsivo, questiona Jesus porque Jesus disse: para onde eu vou, agora não podereis ir, mas depois, mais tarde, irão. E Pedro, não é, cheio de vontade de querer seguir Jesus naquele momento, ele questiona Jesus: poxa, mas por que nesse momento eu não posso ir? Por ti eu daria minha vida. E Jesus vai esclarecer Pedro da sua dificuldade, dizendo que ele o negaria 3 vezes, né? Antes que o sol raiasse, antes que o galo cantasse, que ele, Pedro, negaria Jesus 3 vezes. Essa mensagem fala muito ao nosso coração, porque somos, assim como Pedro, ainda impetuosos no que diz respeito aos nossos intuitos de seguir Jesus, naquele primeiro momento onde nós nos enchemos de coragem, mas que depois a gente vai tomando consciência com a nossa dificuldade e a gente vai se entregando às coisas transitórias do mundo, aos valores transitórios
que ainda gritam forte na nossa intimidade. Inácio vai dividir essa mensagem em 3 partes, falando, no primeiro momento, a respeito do contexto mesmo, como aconteceu esse diálogo entre Jesus e Pedro. Inácio inicia a mensagem assim: é comovente o diálogo entre Pedro e Jesus, antes de o Mestre ser preso e conduzido à flagelação e à crucificação, quando o apóstolo, tomado de ímpeto quase febril, afirma seu desejo de dar testemunho incondicional de sua fé. Então, quer dizer que naquele primeiro momento, quando Pedro escuta da boca de Jesus a afirmação de que eles não poderiam segui-lo para onde ele fosse, ele, o Cristo, fosse, Pedro quis demonstrar a Jesus aquilo que ele acreditava ser a fidelidade que ele poderia esposar naquele momento, declarando em brados altos a Jesus o quanto ele o amava, dizendo que entregaria a própria vida, se preciso fosse, para seguir Jesus. Obviamente que devido à imaturidade espiritual de Pedro, Pedro não conseguiu compreender que Jesus não estava falando de movimento físico, de percurso material transcorrido em um plano como a Terra. Jesus não estava dizendo que iria para um lugar específico. Jesus estava falando da distância espiritual que distanciava os seus discípulos dele. Não é? Dizendo que naquele momento eles tinham compromissos a cumprir no plano das provas e das expiações, como espíritos encarnados, cumprindo um determinado roteiro, uma determinada incumbência no mundo, e que Jesus, naquele momento, estava chegando ao fim do período em que estaria com eles encarnados na Terra, embora permanecesse com eles em espírito, dando todo o amparo que eles necessitavam para o cumprimento das suas tarefas no mundo. Inácio prossegue: almejando manter-se ao lado de Jesus, o pescador promete-lhe fidelidade absoluta, entregando-lhe a própria vida, se preciso fosse. Todavia, momentos depois, diante de sua fragilidade espiritual, Pedro não resiste às suas dificuldades mais íntimas e nega o Cristo desditosamente. Se a gente for avaliar por alto, porque nós não temos condição de julgar, de ponderar a respeito dos sentimentos alheios, porque muito mal conseguimos ajuizar sobre os nossos próprios sentimentos, sobre nossas próprias dificuldades de vivência no bem, a gente fica ponderando e imaginando o que é que levou Pedro naquele momento a negar Jesus. Porque a gente vai lembrar que ao ser questionado por alguém, por algumas pessoas que não comungavam dos ideais do Cristo, lembrando que Jesus havia sido preso, Pedro se vê constrangido a negar Jesus para defender-se a si mesmo de um perigo que ele supunha que estava o ameaçando. Então, o que passou pela cabeça de Pedro naquele momento? Pela sua mente, pelo seu coração? Medo da morte, medo de ser preso, cuidado com a família. A gente vai lembrar que Pedro era casado, tinha filhos, não é? Tinha compromissos sociais a cumprir. O que é que naquele momento poderia ter passado na cabeça, no coração, na mente de Pedro, para que ele negasse Jesus? Embora isso importe muito pouco para nós, porque não é o nosso objetivo vasculharmos a intimidade de quem quer que seja, a gente pode retirar das experiências vividas por aqueles que testemunharam sua fé, que deixaram a sua história de vida gravada na história da humanidade, para que servisse de exemplo para todos nós que estamos lutando para vencer a nós mesmos. A gente vai pegar Pedro, a atitude de Pedro, como algo que possa nos enriquecer espiritualmente, orientando os nossos caminhos. A gente muitas vezes jura fidelidade a muitos princípios, e esses princípios aos quais nós nos aferramos no primeiro momento, em que acreditamos que são indispensáveis para as nossas vidas, muitas vezes, com o passar do tempo, com as experiências, a gente vai percebendo o quão superficiais eles são.
porque nós, espíritos encarnados, experienciando algumas situações durante essa experiência reencarnatória, estando encarnado em um plano material, nós somos levados por conceitos transitórios que vêm, que vão na nossa intimidade, e que nós muitas vezes alimentamos essa transitoriedade na nossa intimidade, nos perdendo espiritualmente ao longo do nosso caminho, uma vez que o nosso objetivo primeiro, nosso objetivo principal é elevarmos-nos espiritualmente a fim de retornarmos ao plano espiritual, que é de onde nós somos originados, onde é a nossa verdadeira morada, que nós possamos retornar para lá melhores do que quando aqui chegamos, encarnando-nos através dessa experiência que vivemos no momento. Muitas vezes nós juramos fidelidades a alguns princípios, mas basta algum leve desconforto, algumas dificuldades para que a gente abdique desses valores, dando importância a outros conceitos que deveriam ficar em segundo plano, não é? Devido à nossa dificuldade. Muitas vezes somos questionados a respeito da nossa religião, qual é a nossa fé, e temos uma dificuldade em afiançarmos que somos espíritas. Somos cristãos, somos espíritas. Se a gente vai numa entrevista de emprego, se alguém nos pergunta qual é a nossa religião, temos medo, receio de dizermos que somos espíritas e perdemos a oportunidade por conta disso. Quando nós estamos no nosso convívio social e somos chamados a dar testemunho da nossa fé através das nossas experiências, muitas vezes abdicamos de Jesus para alimentarmos em nós, no nosso convívio, situações e conceitos transitórios. Por exemplo, estamos com um determinado grupo de pessoas que falam coisas transitórias, que alimentam conceitos transitórios, conceitos materiais, conceitos da terra, do plano material, e para que a gente não seja visto com olhos assim de quem não comunga das suas ideias, como aquele que quer ser melhor do que os outros, a gente vai no barco, vai na mesma toada. A gente se deixa levar por aqueles conceitos, temendo, receando, não sermos compreendidos ou sermos deixados de lado nas nossas experiências, não sermos queridos, não é? Amados. Porque nós, seres humanos, nós somos muito carentes. A gente quer ser amado, a gente quer ser acolhido, a gente quer ser bem aceito. E em troca disso, a gente abre mão de Jesus. Porque, infelizmente, inadvertidamente, devido à nossa inconsciência espiritual, muitas vezes a gente nem percebe que age dessa forma, nós ainda nos deixamos vencer por esses conceitos, por esses valores, que são valores do mundo, mas que ainda gritam na nossa intimidade, nos levando a abdicar de Jesus. Porque quando a gente fala de Jesus, abdicar de Jesus não é abdicar da pessoa de Jesus, ou do Espírito de Jesus, porque continuamos a crer nele, continuamos a ser espírita, apesar das nossas negações, apesar das nossas traições, apesar da dificuldade de vivenciar tudo aquilo que ele espera de nós e que ele nos recomenda, nós não deixamos de ser espíritas, de sermos cristãos, quando negamos Jesus. A gente só deixa que esses valores, que aqueles que deveriam permanecer o tempo todo ativos na nossa intimidade, que eles adormeçam por dado momento, não é? Que eles sejam sobrepujados por outros sentimentos, outras emoções, por outros conceitos que não edificam e não elevam. Então não falamos da pessoa de Jesus, acima de tudo, dos princípios e dos conceitos que ele nos recomenda e que ele nos oferta diariamente, especialmente através dos ensinamentos da doutrina espírita. Então, imaginar nesse primeiro momento que o que Pedro, a atitude de Pedro, que o que aconteceu com Pedro acontece conosco muitas vezes ao longo das nossas experiências, serve de motivo de alerta para que nós estejamos atentos a quando formos chamados a dar testemunhos da nossa fé. Então, lembrando que Inácio intitula a mensagem
a chamando de grandes missões. Fazendo alusão a esse versículo, a essa passagem do Evangelho, porque quando Pedro almejou algo que ainda não estava na sua condição espiritual de realizar, ele almejava uma incumbência que ele ainda não havia se qualificado para ela. E aí a gente precisa ter um cuidado muito grande com essa mensagem para que a gente não a compreenda de uma forma equivocada, assim como essa passagem que está relatada no Evangelho de João. Quando Kardec vai codificar a doutrina espírita, ele vai dividir a classe de espíritos em 3 categorias, lá na escala espírita, dizendo que há os espíritos imperfeitos, os espíritos bons, os medianos, e os espíritos puros, os espíritos perfeitos. Então, onde os espíritos ignorantes, os espíritos maus, aqueles que se comprazem com o mal e que não se preocupam em vivenciar experiências edificantes, eles se encontram na faixa mais inferior do degrau da escala evolutiva, porque o mal impera nas suas atitudes diárias e não há uma preocupação de melhora, de reforma, de transformação moral. No meio da escala, podemos dizer assim, apenas para que nós compreendamos, estão os espíritos imperfeitos, que são espíritos que já almejam a vivência do bem, mas que ainda necessitam de provas e de expiações, porque ainda praticam o mal. Mas são espíritos que já se esforçam na sua transformação moral, na sua ascensão espiritual. Mas, mais em cima, há os espíritos puros, aqueles que não mais necessitam das provas, porque já se purificaram de todas as imperfeições que carregavam consigo e se tornaram espíritos puros, necessitados apenas de experiências no bem. Quando a gente vai falar dessa escala espírita, a gente vai compreender que Kardec vai colocar essa ideia apenas como uma forma pedagógica para que nós compreendêssemos essa escala espiritual. Embora ele dissesse que se fosse subdividir a escala espírita em muitas outras subdivisões, assim poderia ser feito. Mas que, para facilitar a nossa compreensão e nosso entendimento, ele a dividiria em 3 etapas. E aí a gente vai entender que, enquanto o espírito necessita das provas e das expiações, ele não é um espírito puro. Ele só se torna um espírito puro na sua última encarnação, quando ele não mais necessita das provas. Ele se torna um espírito puro. E aí a gente vai entender que missões, as grandes missões, só são oferecidas, destinadas aos espíritos de escol, espíritos de uma alta elevação espiritual, de uma elevação espiritual muito grande. E que esses espíritos têm já a condição de angariarem grandes missões, porque já conquistaram recursos para cumprir as incumbências que lhes são ofertadas pela providência divina. Então a gente vai entender que na Terra, espírito puro, espírito perfeito, o mais perfeito que pisou a Terra, encarnando nela, foi Jesus, que trazia uma missão grandiosa, a missão de ofertar à humanidade o Evangelho, a bênção da Boa Nova. E que todos os outros espíritos que cumpriram incumbências que lhes foram ofertadas ao longo das suas experiências na Terra, de acordo com o nível espiritual de cada um, traziam aquilo que havia angariado de conhecimento intelectual, de conquista do sentimento, mas também carregava algum tipo de dificuldade, porque ainda não eram espíritos da categoria de Jesus. E aí a gente pensa assim, então missão só é dada aos grandes espíritos, aos espíritos puros, quer dizer que nós, espíritos imperfeitos,
não estamos em missão? E a gente precisa entender a relatividade desse conceito de missão. Porque missão, todos nós temos a nossa. Porque a missão são incumbências que nos são ofertadas de acordo com a nossa capacidade de realizá-las. Obviamente que não temos a nossa condição atual de realizarmos grandes missões, grandes incumbências que irão transformar a realidade de todo o orbe com a execução daquilo que nos foi pedido, da tarefa que nos foi dada, porque ainda não estamos em condição de recebermos essas tarefas. Mas isso não quer dizer que não estamos em missão específica, em tarefa específica que nos é dada de acordo com a nossa capacidade de executá-las. E é isso exatamente que Inácio quer e vai relatar nessa mensagem. Então a gente precisa ter muito cuidado, não é? De nos compreender como discípulos de Jesus a caminho da luz, e que cada um de nós recebe e receberá incumbências de acordo com a nossa gabaritação espiritual, de acordo com os nossos esforços de crescimento espiritual e de acordo com aquilo que já conquistamos de subsídios para realizar tarefas. Porque se a escala é permanente, nós vamos entender que já angariamos recursos, mas que precisamos de vários outros recursos, recursos que no momento até mesmo desconhecemos quais são, porque ainda não temos condições de vislumbrá-los. E precisamos entender essa via que é de mão dupla, não é? É uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo, nós vamos ofertar daquilo que já conquistamos e vamos angariar no exercício da tarefa, do trabalho no bem, aquilo que precisamos para o nosso crescimento espiritual. Então precisamos nos compreender como discípulos de Jesus, enviados ao mundo para cumprir determinada tarefa. E aí nós precisamos, acima de tudo, verificar o que é que a vida tem nos pedido para que nós realizemos, quais são as tarefas que ela nos disponibiliza a fim de que nós auxiliemos o próximo com aquilo que já conquistamos e que nós angariemos bagagem espiritual através da realização dessas tarefas. Isso é muito importante, porque muitas vezes nos achamos desacreditados, pensando que somos demasiadamente imperfeitos e que não temos condição de realizar tarefa alguma, porque somos muito imperfeitos. E assim, nós temos nos ausentado do trabalho no bem ao longo das nossas experiências, as últimas reencarnações e esta atual encarnação, por assim pensarmos. É um pensamento bastante comodista que nos mantém na condição de egoístas, porque acreditando que não somos capazes de realizar nada de grande, de espetacular, abdicamos da possibilidade de realizar aquilo que nos cabe, aquilo que está ao nosso alcance e que está de acordo com a nossa capacidade de realização. Então, precisamos entender que o verdadeiro discípulo, o verdadeiro espírita, acima de tudo, segundo nos informa Allan Kardec lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça em promover a sua transformação espiritual. E ele é reconhecido pela transformação, pela mudança, pelo crescimento moral que ele edifica. Então, será através dos nossos esforços de crescimento no bem que demonstraremos a nossa real fidelidade a Jesus. Lembrando mais uma vez que não estamos referindo a Jesus como pessoa, como espírito que espera de nós uma fidelidade, não é? Mas como princípio que nos é passado, como conceitos que nos são passados para que nós cresçamos espiritualmente e mantenhamos-nos ligados a Jesus, ao Cristo, de uma forma mais íntima através da vivência no bem. Então a gente precisa, acima de tudo, se reconhecer como discípulo de Jesus no mundo. E aí no segundo momento da mensagem, Inácio
vai falar exatamente isso para nós, para cada um de nós, que estamos nesse momento de transição planetária, de crescimento íntimo e de auxílio à humanidade, que precisa do nosso apoio, que é um momento de crise, um momento de profunda transformação de valores íntimos, e que isso se dá através da crise, através muitas vezes de dor, de sofrimento, e que é um momento bastante delicado, tanto para nós quanto para todos os outros encarnados e desencarnados que estão experienciando situações no planeta Terra neste exato momento. E aí Inácio prossegue: da mesma forma que ocorreu com Pedro, também acontece com o discípulo do mundo contemporâneo. Arrebatado pelos ideais que o Evangelho oferece-lhe, cresce no âmago de seu ser o desejo de ser um representante vivo do Cristo e lhe seguir os passos, dando vida nova aos dias de sua existência, ansiando ardentemente efetivar grandes realizações de cunho espiritual. Se a gente for fazer um apanhado das nossas experiências desde o momento em que nós adentramos a doutrina espírita de alguma forma, tivemos o contato com ela de alguma forma, seja através de uma mensagem que chegou nas nossas mãos, seja através de um amigo que nos falou sobre os princípios da doutrina espírita, seja através de uma casa espírita que nos acolheu em determinado momento, a gente vai lembrar daquele primeiro momento. É o momento em que nós nos enchemos de força, de certeza de onde queremos ir, de certeza do que queremos edificar na nossa intimidade, de profunda certeza do que não mais queremos ser. E naquele primeiro momento, nós ardentemente impulsionados pela fé, nós ansiamos grandes transformações e acreditamos, descobrimos o mapa do nosso tesouro. É aqui que eu vou fincar o meu pé. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, como se diz no dito popular. Mas, à medida que as experiências vão se sucedendo, à medida que somos chamados a dar testemunho dessa fé, daquilo que nós acreditamos que é o melhor para nós, nós vamos encontrando dificuldades de vivenciar diariamente o bem. E se nós não nos mantemos efetivamente ligados a esses conceitos através da vigilância, da oração, do trabalho constante no bem, aos poucos nós somos arrebatados aos infortúnios da deserção. Aos poucos nós somos surpreendidos por nós mesmos em atitudes às quais nós acreditávamos que não mais nos entregaríamos. E assim, inadvertidamente, desditosamente, nós nos afastamos de Jesus. Nós nos afastamos de um caminho que a gente sabe que é o melhor para nós, que a gente sabe que é o essencial para a nossa vida como espíritos a caminho da luz. Não é? E aí é onde Pedro se encontrou consigo mesmo através da sua negação, compreendendo que realmente, como Jesus havia afirmado, naquele momento ele não tinha condições espirituais para caminhar em direção a Jesus e precisava esperar um pouco mais. Porque Jesus não disse que Pedro não o seguiria jamais. Ele disse naquele momento e afirmou que depois Pedro o seguiria. Falando a Pedro, Jesus estava utilizando Pedro para falar a todos os seus discípulos, não é? E cada um dos seus discípulos somos nós, assim como nós devemos nos reconhecer. Porque não temos ainda a condição de grandes experiências, de grandes realizações do bem, mas podemos realizar o bem que nos está na condição. Não é? E aí Inácio prossegue, olha, projetando dessa maneira o sonho de servir valorosamente, o discípulo da Boa Nova assegura lealdade restrita aos preceitos cristãos, idealizando jamais desviar-se de seu percurso em direção à luz. Contudo, momento vem em que lhe é necessário colocar em prática os ensinamentos que um dia encheram-lhe de júbilo. É quando a renúncia pessoal e a constância no bem tornam-se-lhe requisitos indispensáveis para conservar ileso
seu projeto de autoiluminação. E aqui está a palavra-chave para a nossa vitória espiritual: renúncia. Então, como Jesus afirmou, se aquele que não tomar a sua cruz e vir após mim, não é digno de mim. Quer dizer, se não renunciarmos aos nossos caprichos pessoais, se não renunciarmos àquilo que grita na nossa intimidade, pedindo para que nós continuemos a ser o que temos sido em essência já há algumas existências. Se nós não abrimos mão do recurso, dos princípios, melhor dizendo, que nos pedem para vivenciar experiências transitórias em detrimento àquelas que são imorredoras, nós estamos fadados ao fracasso espiritual. Nós estamos fracasso ao contato com a derrota, porque sem renúncia pessoal não há como seguir Jesus. Então Pedro naquele momento teve dificuldades de renunciar àquilo que ele mais valorizava em si, não é? As suas experiências do dia a dia, aquilo que ele trazia como necessidade de vivência no seu convívio social e etc. Dessa forma, a gente também se encontra em meio às nossas experiências e somos chamados a dar testemunho de Jesus diariamente através das nossas experiências, renunciando a esses valores mesquinhos, egoístas, orgulhosos, que nos pede para alimentar o conceito do materialismo na nossa intimidade, que nos pede para vivenciar experiências transitórias que não elevam e não edificam em detrimento àquelas que realmente nos elevam. Se não abrirmos mão dessas situações, fatalmente teremos bastante dificuldade em retornarmos com o sentimento de dever cumprido após o fim desta existência, que é transitória, que vai passar, assim como outras já passaram e que chegarão outras. E esperemos que consigamos a cada dia nos renovar mais para angariar novas etapas, novas incumbências através dessas experiências reencarnatórias. Neste terceiro momento da mensagem, Inácio vai falar mais diretamente a cada um de nós. Falar para o espírita cristão encarnado no mundo neste exato momento, que é chamado, como nós dissemos no início, a dar efetivo valor da sua fé em Jesus, da sua fidelidade a si mesmo, mantendo-se em comportamento edificante, a fim de vencer a si mesmo, mantendo-se ao lado de Jesus. Inácio prossegue. Estudando a passagem evangélica, é indispensável cuidado para que não a tomemos equivocadamente, acreditando que Jesus desdenha as iniciativas de ascensão espiritual de seus discípulos. Porque no primeiro momento, meus irmãos, a gente pode acreditar assim, poxa, mas Pedro quis dedicar tudo que ele tinha a Jesus, dizendo, olha, eu vou te seguir, e Jesus fala assim, não, você não tem condição, antes que o dia termine, você vai me negar 3 vezes. Acreditando que essa iniciativa de Jesus foi algo que desdenhou o movimento de Pedro em segui-lo. Não é? Mas não é assim. O que a passagem evangélica vem nos alertar é exatamente para que nós tenhamos conhecimento de quem somos, e é para isso que serve a conscientização espiritual, para que a gente não passe do 8 para o 80, né? Para o mar, tanto ao mar ou tanto à terra. Porque a gente precisa ter nesse movimento, nessa movimentação de recursos íntimos a fim de alcançarmos a autoconscientização, a capacidade de entendermos, olha, eu não tenho no momento condições de realizar determinada tarefa, mas vou aspirar a essa tarefa uma vez eu tenha realmente o desejo, a vontade de crescimento espiritual e passo a passo vou lutar por concretizá-la, vou dar tempo ao tempo, mas vou me esforçar. Então o que Inácio está dizendo aqui e o que Jesus veio dizer a todos nós através dessa citação do capítulo do Evangelho de João é que, olha,
Não basta dizer, olha, não tenho condição de fazer isso e sentar no comodismo e ficar estacionado espiritualmente. Então eu posso compreender que não tenho condições de realizar determinada tarefa, que não tenho condições no momento de realizar determinadas incumbências, mas que com o auxílio da espiritualidade, com o empenho no crescimento espiritual, eu posso angariar futuras existências em que serei chamado a exercer o bem de uma forma mais direta. Se a gente for pensar, por exemplo, hoje, quem é de nós que tem condição de realizar uma tarefa de cunho espiritual à altura da que Chico Xavier realizou? Não temos condições de psicografar centenas de livros, de alimentar milhares, milhões de pessoas, de dar efetivo valor da fé através da exemplificação dos nossos atos diariamente, durante toda uma existência, renunciando a tudo em prol do Evangelho, em benefício do próximo, não é? Mas Jesus não está nos pedindo para que nós façamos nesse momento o que Chico fez, porque ele sabe que nós ainda não temos condição espiritual para realizar isso. Nós precisamos entender que Chico recebeu essa incumbência após inúmeras existências onde ele se esforçou no crescimento espiritual, dedicando-se ao bem, testemunhando a sua fé em Jesus, no Evangelho, demonstrando à vida que ele havia conquistado, naquele momento, a condição de realização de uma tarefa tão maravilhosa e grandiosa quanto aquela que ele realizou. E aí a gente pensa, tudo bem, não tenho condições de realizar o que Chico Xavier realizou, mas será que eu tenho condição de realizar uma tarefa menor, mas que não quer dizer que não tenha valor espiritual, não é? Dentro do meio social onde eu me encontro, na vizinhança onde eu estou inserido, na família onde eu me encontro, com o parente difícil com o qual eu convivo, não é? Perdoando, relevando, compreendendo e etc. Será que eu tenho condição de cumprir com as mínimas exigências que a vida me dá diariamente? Entendendo que nesse momento de transição planetária, o que não edifica, não eleva. E que eu posso dar testemunho da minha fé em Jesus, dos princípios aos quais eu me associo diariamente, não só quando eu estou em determinada tarefa específica na casa espírita, no centro religioso que me acolhe, na religião a qual eu me dedico e etc. Eu posso e devo ser espírita, posso ser cristão, posso dar valor ao Evangelho, valor à minha fé diariamente, respeitando o sinal de trânsito, estendendo a mão àquele que necessita, não jogando um papelzinho de bala na rua, não é? Respeitando uma fila quando eu for pagar uma conta, uma simples conta, dando assento a uma pessoa mais necessitada quando eu estou no transporte público, socorrendo um necessitado quando ele assim necessita de mim, quando está ao meu alcance a condição de favorecê-lo. Qual de nós não tem condição de realizar essas pequenas tarefas? Qual de nós não tem condição de dar testemunho da fé em Jesus através dessas pequenas incumbências que a vida nos delega? E é isso que Inácio está dizendo aqui. Olha, compreendamos que o Mestre conhece-nos intimamente. Ou seja, Inácio estava dizendo que não devemos tomar essa iniciativa de Pedro e a atitude de Jesus de dizer que ele não estava em condição naquele momento de seguir, de cumprir com aquilo que ele almejava, como algo que gera pessimismo, né? Como algo provindo de um patrão, de um superior, que escraviza os seus subalternos com os seus valores, né? Estejamos certos, pois, de que a confiança que o Cristo deposita em nossas mãos gravita na esfera de nossa capacidade de fazermos bom uso dos expedientes disponibilizados a nós. Não é razoável que o professor exija de seus tutelados a solução de problemas que estejam acima de sua capacidade de resolvê-los. Então imaginemos, por exemplo,
Se o meu filho de 3 anos, de 4 anos, me pede para auxiliar em alguma coisa, né, dentro dos afazeres domésticos, dizendo assim, papai, eu quero te ajudar, posso te ajudar? E eu, como pai, como instrutor daquele espírito que está naquela idade, com aquela maturidade, eu penso assim, tudo bem, meu filho, você quer me ajudar? Vem cá. Tá vendo esse serrote aqui? Serra para mim esses pequenos pedaços de madeira com esse serrote aqui. Depois você vai pegar o esmeril e vai utilizá-lo, não é? Porque eu preciso da sua ajuda. Então você vai usar no esmeril para amolar aquela determinada ferramenta. Seria lógico que eu, como pai de uma criança de 4 anos, passasse a ela incumbências como essa? Porque se ela demonstra boa vontade de servir, não quer dizer que eu, como instrutor, dê a ela algo que vá causar danos a ela, porque ela não tem condições ainda de realização de determinadas tarefas. Em termos espirituais, é o que aconteceu com Pedro e com Jesus. Não é que Jesus desdenhou aquilo que Pedro almejava. Ele apenas reconheceu a incapacidade de Pedro, naquele momento, de dar efetivo valor de sua fé. Né? Porque dar efetivo valor da fé no Cristo é vivenciá-lo integralmente, diariamente, em todas as suas incumbências. E Pedro, naquele momento, ainda não tinha essa condição. Inácio continua. Se te candidatas, portanto, ao exercício de teu apostolado, sonhando efetivar grandes feitos ao lado do Mestre, mantenha operante teu desejo de crescimento íntimo, sendo útil ao bem, dentro de tuas atuais possibilidades de servir. Reconhece que o caminho que te conduz à presença de Jesus não te permite saltos e executa a tua caminhada, passo a passo, esforçando-te em sobrepor os obstáculos com os quais te deparas ao longo de tua jornada. Então quer dizer, Inácio não está dizendo aqui, olha, se você está sonhando com grandes aspirações, com grandes incumbências, desiste porque você é imperfeito demais, você não tem condição. Não é isso que ele está dizendo. Não foi isso que Jesus disse a Pedro. E eu, como pai de uma criança de 4 anos, não posso dizer a ela, não, sai daqui que você vai me atrapalhar. Você não tem condição de fazer nada, você é uma criança de 4 anos, sai daqui e deixa eu trabalhar sossegado. Se a criança demonstra o desejo de crescimento, de aprendizado, de servir, de ser útil, eu preciso valorizar isso nela. Eu preciso mostrar a ela que exatamente é isso que ela tem que fazer. Porque senão ela vai tomar o certo pelo errado, acreditando que ela está errada. Não é? O que a gente precisa entender é a necessidade de dar incumbências relativas à condição e à capacidade de cada um de executá-las. E é isso que a espiritualidade faz com cada um de nós, nos direcionando exatamente o que está a nossa condição. E aí a gente vai lembrar, não é, que naquela estrada de via dupla, porque senão a gente pensa assim, então tá bom, eu não tenho condição de fazer nada, eu vou ficar aqui quieto, sossegado, esperando o dia que a espiritualidade me passará o serviço, me passará uma incumbência. Por enquanto eu não tenho condição de fazer nada, não é? Não tenho condição de participar de uma reunião mediúnica, porque eu sou muito imperfeito, então eu preciso melhorar algumas coisas ainda para me tornar médio efetivo. Não tenho condição de fazer um estudo evangélico doutrinário, de expor conteúdo através da oratória, porque eu sou imperfeito demais, não faço nada do que eu falo, não é? E aí, se a gente for pensar assim, quem é que vai exercer algum bem no mundo, né? A gente vai entender que a gente executa o bem doando aquilo que já angariamos, mas também conquistando novos valores. E que através desse esforço é que a gente cresce intimamente. Então, quem espera se tornar perfeito para trabalhar, está fazendo um movimento contrário àquele que a vida estabelece como regra inapreciável, invariável para quem almeja crescimento espiritual. Porque é através do trabalho, é através da experiência que a gente cresce. Então quem sonha, quem espera primeiro ficar perfeito para depois trabalhar, está com o movimento ao contrário da via do progresso. Inácio vai finalizar a mensagem dizendo assim, olha, assim, não é?
mesmo que teus ombros por ora não consigam suportar a carga de tuas louváveis aspirações, conservarás a certeza de que, realizando tuas tarefas fielmente, como sucedeu com Pedro, o esforço que empreenderes para cumprir as pequenas obrigações que o Mestre confia-te hoje, conferir-te-á a maturidade espiritual que tanto precisas para que recebas, em tempo justo, o ministério santificado das grandes missões. Então a gente vai entender que Pedro, naquele momento, ele não teve condição de dar testemunho de sua fé da forma como ele almejava, mas aquilo já era o desejo sincero e ardente do seu coração. Lembrando que Pedro, ao longo da sua experiência encarnatória, naquela encarnação como discípulo de Jesus, ele tem um trabalho ativo no bem ao longo de toda a sua existência. E que ele parte da experiência encarnatória, da sua experiência material, sendo crucificado em nome de Jesus. Então, meus irmãos, que a gente possa seguir esse exemplo de Pedro. A gente sabe o quanto é desafiador, não é? Mas entendendo que é possível que nós consigamos efetivar aquilo que a vida espera de nós e que através dessa certeza a gente possa caminhar passo a passo, de uma forma mais constante e através desse processo de autoconscientização a gente possa se reconhecer como espíritos rumo à luz, filhos do Pai, filhos de um Criador que é grande por excelência e que a nós, como seus filhos, como suas criaturas, carregamos na nossa intimidade, na nossa genética, a capacidade do crescimento e da luz, de irradiarmos a luz que somos destinados. A gente agradece mais uma vez a vocês, pedindo para que vocês continuem nos acompanhando, né? Quem quiser acessar o nosso espaço, estudando os 36 primeiros capítulos do Projeto Consciência Espírita, basta acessar o nosso espaço www.tarsoseditoraespírita.com.br e também a gente pede para que vocês façam a inscrição no nosso canal do YouTube, tarsoseditoraespírita@gmail.com, e lá vocês terão acesso ao nosso trabalho, à nossa tarefa, e pedindo a vocês que se tornem um divulgador, um difusor do bem, compartilhando essas mensagens, as nossas postagens com outras pessoas, para que os nossos esforços possam se unir aos esforços do bem de todos aqueles que se empenham na promoção do bem, fazendo com que este momento de transição planetária seja o mais suave possível para todos nós, para nós e para o próximo que se nos acerca. A gente agradece mais uma vez, pedindo a Deus que nos abençoe os caminhos, nos dando oportunidades diárias de crescimento no bem. Muita paz e muita luz a todos. Viva Jesus!